obrigado, Nuno. Muito obrigado à ESRI por nos darem a oportunidade de apresentarmos este nosso projeto. Nós, na REN, somos essencialmente uma empresa de gestão de infraestruturas essas que estão espalhadas por todo o território e, portanto, quando se coloca um problema qualquer numa infraestrutura nossa ou uma questão qualquer, invariavelmente a primeira pergunta que se faz é onde? É exatamente o slogan da ESRI, que está por aí algures, eles têm isso aí espalhado por todo o lado, a ciência do onde. Esta transformação que nós agora estamos a fazer, que eu venho um bocado partilhar convosco, que é partir do sítio para os dados, e antes o que nós tínhamos era partimos dos dados para o local. Vou basear a minha apresentação à volta destas duas palavras, produtividade e colaboração, porque julgo que são as duas palavras que melhor definem o nosso sistema. Ele obrigou-nos a colaborar muito mais e aumentou-nos em muito a produtividade. Portanto, no fim, se não se lembrarem de mais nada do que eu falei, pelo menos estas duas palavras onde conseguir se lembrar. Mas que solução é esta? O RENLand tem como missão fazer a gestão da vegetação, das nossas linhas, dos nossos gasodutos, das nossas instalações que são próprias, as nossas subestações, as nossas estações de gás, mas é sobretudo uma solução de mobilidade que monitoriza todo o processo e é onde nós fazemos o registro dos dados relativos a este processo de gestão da vegetação. Mas para que é que serve este sistema? Ele foi desenvolvido essencialmente para dar resposta a esta pergunta. Ela é muito simples, qual é o estado da vegetação nas nossas faixas de servidão e nos nossos terrenos, mas um pouco mais à frente vão ver a necessidade, a complexidade que é na sua resposta. Mas que respostas são essas que nós procurávamos? Hoje em dia elas estão à distância de um clique. Nós conseguimos verificar, ter essa resposta, quer ao nível nacional, agregando todas as prestações de serviço que temos, quer por regiões de intervenção, quer ao nível do município, de freguesia, por prestação de serviço, enfim. É conforme o utilizador assim o bem entender. Mas há muitos de nós que somos preguiçosos, nem um clique queremos fazer. E, portanto, a aplicação, invariavelmente, todas as sextas-feiras, às 19 horas, envia uma mensagem para os nossos telefones, para quem está dentro como é óbvio, dentro da operação, com os resultados da semana, com a produtividade feita por cada um de nós, por cada uma das equipas. É claro que há muitos que também se habituaram que a partir das 9 horas tinham que começar a fazer as justificações do trabalho que tinha corrido durante a semana. Mas para obter esta resposta, como era até aqui, até termos este sistema? Hoje em dia, ela está à distância de um clique, aparece-nos nos nossos telefones. Mas antes era um pouco mais complicado. Tínhamos, se calhar, falar com a Isa. A Isa, por sua vez, falava com a Vanessa, com o Miguel, com o Nando, com a Isabela ou com o Rui Fernandes, são os nossos coordenadores das várias regiões que temos. Eles, por sua vez, começavam a falar com os técnicos. Os técnicos começavam a recolher a última informação das equipas de campo e, com um bocado de sorte, passado 2 dias, eu tinha a resposta. Foi um bocado esta transformação que houve de uma coisa para a outra. Portanto, o que esta ferramenta para nós representou e muito foi o aumento da produtividade do nosso trabalho. Conseguimos fazer muito mais com os recursos que temos, conseguimos controlar melhor, somos mais eficientes. É desta ferramenta que eu vos vou falar. Mas feita esta espécie de sumário executivo da minha apresentação, vou-vos apresentar um pouco o que é a REN. Como já disse, é uma empresa que gera infraestruturas. Nós temos 6 concessões de serviço público, mas vou pedir aqui a ajuda a um colega para melhor vos explicar o que fazemos. Quando falo daquilo que faço, reparo que há muita gente que não faz ideia do que é a REN. Não sabem que a REN é provavelmente uma das melhores empresas de transporte de energia da Europa, que tem 1.298 km de gasodutos, mais de 8.000 km de linhas de transporte de eletricidade e que gera esta rede
com uma eficiência de 99,99995%. Muitas pessoas nem sabem que a REN existe. E para mim, isso é um elogio. É sinal que fazemos o nosso trabalho bem feito. E que não deixamos ninguém pendurado. Em Portugal e no mundo, a REN faz coisas que ninguém imagina. Descobrirás em REN.pt. REN, a rede de todas as redes. Portanto, gerimos principalmente duas grandes redes de transporte de energia, uma de eletricidade e outra de gás. Mas temos também a gestão do armazenamento de gás líquido feito em Sines e também o armazenamento de gás subterrâneo na zona centro-litoral, em Pombal, no freguesia do Carriço. Adquirimos recentemente uma concessão de distribuição de gás natural, que faz a distribuição do gás na zona do Douro, Litoral e do Minho, e temos também uma posição relevante de uma empresa chilena que opera no negócio de transporte de gás natural. Mas quais eram os nossos desafios que nos levaram realmente a construir esta solução? Nós temos cerca de 35 mil hectares de faixas de servidão para gerir, sendo que 21 mil dos quais estão em espaços florestais, ou seja, cerca de 60% das nossas infraestruturas estão na floresta, estão na nossa floresta. Nós até costumamos dizer que a floresta é um bocado a casa das nossas infraestruturas. Tenho que virar, desculpem lá, porque eu não estou a conseguir ler o que está aqui no slide. Temos cerca de 300 instalações no país, as tais subestações e estações de gás que estão, muitas delas também no meio florestal, e temos cerca de 200 parceiros externos a colaborar connosco, a ajudar-nos diariamente a fazer esta gestão, a gerir estes corredores, a gerir a vegetação que existe em redor das nossas instalações. Mas o que são 6.800 hectares, que é aquilo que nós fazemos por ano de gestão da vegetação entre as faixas e as propriedades próprias? Um hectare é mais ou menos um campo de futebol, mas nós nunca vimos 6.800 campos de futebol. Mas nós, acho que toda a gente conhece o perfil da autoestrada, por exemplo, de Lisboa para o Algarve. 2 faixas de um lado, 2 faixas do outro e um separador central. Se nos juntarmos isso tudo, isto são mais ou menos 27 metros. Portanto, se nós tivéssemos que limpar uma autoestrada com este perfil, se começássemos em Lisboa, começássemos a andar no centro da Europa, onde é que a gente chegaria? Depois chegaríamos a Munique, na Alemanha, beberíamos uma cerveja, virávamos um pouco a sul e chegávamos aos redores de Salzburgo, na Áustria. Isto são 6.800 hectares, com o perfil de uma autoestrada de 27 metros de largura. Trago-vos aqui algumas imagens para poderem ver a natureza do trabalho como é que ele é executado. E o resultado final que está na fotografia de baixo. Este trabalho na floresta, conforme podem constatar nas imagens, acaba por constituir uma verdadeira rede de defesa da floresta. Portanto, tendo em conta o grande número de intervenientes e a sua dispersão pelo território, o nosso principal desafio era implementar uma solução colaborativa. Queríamos criar interdependência entre os nossos parceiros e as pessoas da REN que controlam estas atividades. Queríamos criar colaboração entre todos. Era este o nosso desafio. Assim foi para gerir todas estas áreas intervenientes e saber o estado dos processos de gestão da vegetação que desenvolvemos com o RENland. Como é que ele é constituído? Quando nasceu, ele era constituído por 2 módulos principais, um para gerir a parte das servidões, outro para gerir a parte do património, e depois tínhamos um auxiliar que era dos pontos críticos. O que é isto? Os outros 2, vocês julgo que percebem o que é. Isto dos pontos críticos, o que é? Só fazendo aqui um bocado de parênteses, nós fazemos as inspeções aéreas às nossas infraestruturas, fazemos, como resultado, temos imagens de termografia, temos um varrimento de laser e temos imagens de vídeo. A parte do varrimento de laser depois é tratada com algoritmos e resultam-nos pontos. Pontos estes que depois têm que ser verificados in loco no campo por colegas nossos. Portanto, isto é que são que a gente chama de pontos críticos, são aqueles pontos que resultam destes levantamentos e que temos que verificar no campo.
O REN-LAN está debaixo de um chapéu que é o GeoREN. O GeoREN é o sistema de informação geográfica corporativo da REN. Ele nasceu com o REN-LAN, mas este foi só o primeiro de muitas aplicações que estão a surgir para gerir e para nos auxiliar a gerir os nossos negócios. Como é que ele é constituído? Ele é constituído essencialmente por três plataformas. Uma, que é o ArcGIS Desktop, que para quem conhece isto, é uma ferramenta mais para experts. Deve haver aqui muitos na sala, mas eu não sou um deles. Temos depois o portal, que também é utilizado em computadores. Na nossa lógica, quem mais utiliza o portal são os coordenadores dos nossos prestadores de serviço. É aqui que eles fazem o seu planeamento operacional, é aqui que eles alocam determinadas parcelas a determinados técnicos, é aqui que eles alocam as parcelas às suas equipas de campo que têm que executar e depois eles recebem essas ordens de serviço nos seus telefones. E depois, como é evidente, utilizamos o Collector para fazer a edição, receber os dados, editá-los e trabalhá-los. Também a nossa fiscalização também trabalha aqui com a parte do Collector. Mas não é só isto. Ela, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma solução de mobilidade. Utilizamos as outras apps da ESRI. Para utilizadores que, por exemplo, só necessitam de visualizar os dados, como é o meu caso, preciso de aceder aos dados, utilizo só o Explorer. Utilizamos também o Survey, hoje em dia, para fazer outro tipo de registros. Mas gostava de vos focar mais alguns exemplos de como estas aplicações melhoraram a nossa produtividade. Começava pelo cadastro. Os terrenos onde estão as nossas infraestruturas, as linhas e os gasodutos, não são nossos, são dos proprietários. Portanto, sempre que temos que os gerir, nós temos que, se estamos a intervencionar, fazer qualquer intervenção, temos que contactar os proprietários. Portanto, o cadastro é uma ferramenta essencial para nós, que tem que estar sempre, permanentemente, a ser atualizada. Temos cerca de 70 mil proprietários com registros e 1/3 dos quais são mais ou menos contactados todos os anos. Portanto, hoje em dia temos o cadastro nas plataformas móveis. Antigamente tínhamos que ir para o arquivo, sempre que íamos trabalhar por uma infraestrutura, tínhamos que ir para o arquivo recolher dados em papel e levar esses dados. Hoje em dia está tudo já digitalizado. Quer dizer, não está tudo, mas vai estando à medida que vamos avançando. Introduziu-nos também a desmaterialização dos processos. Quando fazemos um exemplo, quando contactamos os proprietários, preenchemos as tais fichas de contacto como fazíamos até aqui, só que no final tiramos uma fotografia e a ficha passa para dentro do sistema e fica disponível para outros intervenientes que intervêm neste processo, mais tarde, como sejam depois as equipas que têm que fazer a gestão da vegetação. Utilizamos o Survey, hoje em dia, para fazer o registro de constatações. Uma das coisas que nós utilizamos muito era, quando a nossa fiscalização ia verificar se o trabalho estava bem feito ou mal feito, quando encontrava coisas que não estavam devidamente conforme estava especificado no caderno de encargos, tinham que assinalar, preencher uma ficha. Hoje em dia, o que é que se faz? Preenchem essa ficha, mas essa ficha está no Survey, que vai dar a um mapa, e depois fazem o seguimento dessas constatações. O prestador de serviços recebe essa chamada anomalia naquele mapa e depois, nas reuniões de controle, fazem o seguimento da informação aí. O offline era um dos nossos principais requisitos quando avançámos para este sistema, quando andávamos a ver que sistema que havíamos de escolher. E, entre outros aspectos, a ESRI, o que nos fascinou mais foi a questão do offline, porque era determinante para nós. É muito simples para quem está a trabalhar, quem conhece, fazer, mas para quem não conhece eu vou explicar. Portanto, nós definimos a área de trabalho em que vamos trabalhar, quando estamos em casa ou num café onde não tínhamos Wi-Fi. A seguir, o sistema pergunta-nos qual é o tipo de precisão com que nós queremos trabalhar, portanto, a terceira imagem, e depois estamos prontos para trabalhar por montes e vales e já não precisamos ter rede. Apresento agora de seguida alguns relatórios
que nós temos na nossa aplicação e que serve para monitorizarmos e controlarmos o processo. Temos relatórios por infraestrutura, onde temos os dados por infraestrutura, por técnica de aviso, por tipo de execução, por município, ou mesmo pelos nossos técnicos de fiscalização, para nós irmos sabendo que parcelas é que eles já têm prontas para ser verificadas e aquilo que eles já validaram. Hoje em dia estamos a criar novos relatórios, mas agora já utilizando o Operations Dashboard para monitorizar indicadores-chave de desempenho de controle desta operação. Portanto, se isto essencialmente tratou-se de um processo que nos aumentou a produtividade, mas esta produtividade resultou, em larga escala, de uma transformação digital que ocorreu. Existem, evidentemente, dificuldades. Não vou dizer que tudo corre lindamente. Mas estas dificuldades resultam em muito pela baixa literacia digital de grande parte dos intervenientes. Quem conhece este setor florestal percebe aquilo que eu vos estou a dizer. Mas, passado estes 2 anos em que já trabalhamos com a aplicação, eu acho que já todos perceberam que este é o caminho. Às vezes pode haver entropias em determinadas fases. Eu antes preenchia a ficha, tinha que tirar, e agora ia-me embora. Agora ainda tenho que tirar a fotografia e carregar. Só que esses pequenos gestos, que são feitos, repartidos por muita gente, trazem-nos grandes vantagens em fases subsequentes deste processo. Portanto, se o GeoREN nasceu com o RENland e com estas 3 aplicações, hoje em dia ele é muito maior. Focava-vos nestes 5 aplicações que estão cá em baixo, e que ao fim e ao cabo são mapas do Survey, porque na ESRI tudo por trás, qualquer aplicação tem mapas, eles acho que vivem a sonhar em mapas, deitam-se a pensar em mapas, tem sempre tudo mapas por trás. Estes mais à vossa direita, que são relatórios, mais um exemplo de desmaterialização, quando há intervenção numa instalação nossa, o prestador de serviços antes tinha que tirar a fotografia do aspecto antes, depois tirava depois e fazia um registro numa ficha daquilo que fazia. Hoje em dia utiliza o Survey, tira as fotografias, faz tudo utilizando esta ferramenta, o Survey. Mas o GeoREN propriamente também cresceu. E cresceu com estas 3 aplicações que estão relacionadas com a prevenção e a gestão de incêndios rurais. Portanto, era um pouco agora sobre estas 3 aplicações que eu iria focar a minha apresentação. E foco isto porquê? Porque trata-se de um exemplo de como um conjunto de redes de informação, quer nossas, quer de outras entidades, podem potenciar o trabalho de vários intervenientes, quer de nós, quer das outras entidades. E para perceberem porque é que nós avançamos para este caminho, trago-vos aqui um caso prático. Da nossa instalação do Carriço, onde temos o armazenamento de gás subterrâneo, há pouco já vos tinha mostrado uma fotografia deste local. Trata-se, portanto, de uma instalação que está abrangida pela Diretiva Seveso, que quem conhece é uma diretiva que está relacionada com a prevenção de acidentes graves. Que instalação é esta? Como é que nós armazenamos o gás? Para vocês melhor compreender, nós temos 6 cavernas subterrâneas. Colocámos aqui a imagem de um monumento bem conhecido, para verem a escala das cavernas. Há aqui um pormenor. Estamos a falar de 6 Torres Eiffel, que estão enterradas, mas em que o topo da Torre Eiffel está a 1 km da superfície. Portanto, 1 km desde dessa caverna até à superfície, portanto, temos 1 km com só um tubinho, portanto, está tudo armazenado, devidamente armazenado e em segurança. Trago-vos aqui alguns highlights da fita do tempo dos dias 15 e 16 de outubro. Se bem se lembram, foi um dos dias trágicos do ano passado em termos de incêndio. E vou-vos resumir. Portanto, por volta das 16h15, o nosso oficial de ligação foi acionado para ir para o Centro Nacional de Operações de Corpo, para ir para a ANPC.
às 19h19, temos a informação que o incêndio mais preocupante era aquele que atingia a Estrada Atlântica e a mata de Leiria, mais preocupante, tendo em conta as nossas instalações. 1 hora depois, temos a informação que o incêndio está a 10 km do Carriço, portanto está a progredir de sul para norte. Por volta das 22 horas, a ANPC prolongou o nível de alerta especial para o nível de vermelho, para vocês perceberem como o que é que era o nosso SIG, registava, porque já estava ligado com o site da ANPC, àquela hora, quais eram as ocorrências que existiam no país, ou pelo menos estavam registadas pelo site da ANPC. Às 22h27, existe a informação que a estação de armazenamento subterrâneo está colocada em segurança, portanto, eles sabiam que o incêndio estava-se a aproximar. Às 23h36, a informação que o incêndio está a 2 km do Carriço, portanto, vejam que em cerca de 3 horas o incêndio percorreu 8 km numa zona relativamente plana. Depois, à 1h16, foi registado na fita do tempo que eles continuavam a fazer o arrefecimento das tubagens que estavam à superfície, portanto, porque o gás já estava devidamente trancado, e que o fogo estava a menos de 30 metros de elevação. E depois houve um longo período, sem haver mensagem, um longo período em que eles deixaram de responder. Porquê? Estavam a fazer isto. Eu queria falar por cima, mas cortaram-me o micro. O que estiveram a ver não são bombeiros, mas são os meus colegas. É nesta altura que a gente percebe que toda a formação que foi dada ao longo dos tempos àquelas pessoas ficou paga. A aposta na formação ficou paga naquele momento. Na realidade, uma daquelas pessoas que lá estava era um bombeiro. Os bombeiros estiveram lá inicialmente, viram que a instalação depois estava em segurança e foram socorrer as outras populações e deixaram um bombeiro para auxiliar os meus colegas. Mas esse bombeiro foi essencial para dar o ânimo aos meus colegas, porque eles nunca tinham estado num cenário daqueles. Eles dizem que a radiação que sentiam era uma coisa tremenda. Eles tinham combinado entre eles que quando um desistisse, todos abandonariam o local, mas mantiveram-se todos até ao fim. As consequências deste incêndio, acho que já todos percebem, portanto, isto é a mancha amarela do incêndio que devastou todo o pinhal de Leiria. As nossas instalações estão ali naquele ponto mais a norte. Claro que nos ardeu os terrenos de proteção em redor, mas toda a instalação ficou sã e salva. Foram poucos os prejuízos que tivemos. E este é apenas um caso, mas que serve para demonstrar a importância da partilha da informação, de forma a podermos, com tempo, lançar medidas preventivas. Tivemos sempre em contato com a ANPC, fomos apercebendo como é que o incêndio iria progredindo e foi possível fazer essas medidas e ter tão baixos prejuízos. Contudo, este episódio foi grave, levou-nos a fazer uma reflexão interna no final da chamada época dos incêndios. E vimos que tínhamos que aprofundar esta relação com as outras entidades. Porque se nós aprofundássemos esta relação, se calhar eles estariam a ganhar com a informação que nós tínhamos e nós teríamos muito a ganhar também com a informação que eles tinham nestes incidentes. Portanto, partilhámos a nossa rede de infraestruturas, partilhámos as áreas que intervencionámos, a nossa chamada rede de defesa da floresta, que pode ser potenciada depois, pode potenciar o trabalho dos bombeiros se for utilizada na fase de combate, e necessitávamos, de facto, depois destas entidades, principalmente da ANPC, da
evolução dos incêndios para podermos lançar medidas preventivas também nesta área. As tais ferramentas que nós desenvolvemos, uma delas foi criar um dashboard com os índices de risco de incêndio florestal. Claro que isto estava acessível pelo site do IPMA, não foi para isso que a gente criámos este dashboard. Isto pode ser consultado no site do IPMA. Pronto, não tínhamos as nossas redes, aqui temos as nossas redes por cima dos municípios, mas foi essencialmente para criarmos este e-mail de alerta. Este não é um e-mail em que, por região de intervenção, portanto, ele vai segmentado para as pessoas certas. Quem está a trabalhar na região 1 do Norte só recebe este e-mail, não recebe o dos outros, e, portanto, indica a essas pessoas quais são os municípios onde existem restrições de trabalho, ou seja, aqueles que estão no nível máximo, que é o que a legislação exige, e muito elevado, que é um critério que nós temos mais exigente que a legislação. Portanto, as pessoas sabem que não podem trabalhar ou fazer determinadas atividades nestes municípios e recebem todos os dias, por volta das 5 da manhã, este e-mail, e depois têm uma atualização por volta do meio-dia. Temos a ligação com a ANPC, ligamos com as ocorrências dos incêndios rurais. Aquela imagem que há bocado mostrei, que parecia que o país estava todo a arder, aí era porque nós não filtrávamos nada. Hoje em dia, só aparecem no nosso dashboard, só começamos a monitorizar os incêndios que estão a menos de 5 km das nossas infraestruturas. Portanto, depois temos a informação que está disponível do ANPC e a fazer a ligação com as nossas infraestruturas. Criámos também outro tipo de alarmística. Claro que consideramos este dashboard dos incêndios parte dessa alarmística, mas criámos também o envio de um SMS, aí mais restrito, quando os incêndios são detectados a menos de 2 km de determinadas infraestruturas críticas, e ele também é segmentado, porque ele sabe quais são as pessoas que estão a trabalhar numa região e que estão a trabalhar noutra, e, portanto, se há um incêndio na região 5, que é a região do sul do país, ele só envia para as pessoas que estão na região 5. Portanto, estes sistemas, o que é que eles vieram permitir? Vieram permitir que a cooperação que já é existente, não é? No passado, nós antes falávamos com a ANPC, sempre fizemos isso, mas que essa cooperação fosse muito mais eficiente e produtiva. O tempo da resposta da REN diminuiu. Deixámos de ser reativos. Nós antes éramos reativos aos incêndios. Quando havia problemas na rede, íamos verificar o que é que se tinha passado. Hoje em dia, este ano, já passámos a ser reativos. Nós começámos a antecipar os problemas, começámos a poder tomar medidas de precaução. É claro que os meus colegas que estão na sala de despacho e comando das nossas redes, quer seja do gás e da eletricidade, são eles que depois têm a possibilidade de ativar equipas de prevenção para ir para estes locais. Ao fim e ao cabo, são eles que são os olhos dos operadores, são estas equipas, são os nossos colegas que depois são ativados para ir para o local. É claro que eles, quando estão nestes cenários dos incêndios, têm ligações com o comando operacional e enviam a informação. O comando operacional dos incêndios às vezes também pode dizer se é necessário desligar a uma linha ou não, e, portanto, essa informação passou a fluir muito mais porque tínhamos com antecipação o cenário dos incêndios. Portanto, o que isto demonstra, ou podemos concluir daqui, que uma rede de informação, como é que um conjunto de redes de informação de várias entidades pode criar uma rede de colaboração. E esta, de facto, é uma área, esta área dos incêndios florestais, é uma área em que só com muita colaboração, com toda a gente entreajuda entre muitas entidades, pode, de facto, levar a que todos tenham melhores resultados. Esses sistemas de informação, como é evidente, potenciam em muito esta partilha de informação. Foi este o ganho que eles nos trouxeram. Desta colaboração resulta, obviamente, melhores resultados, que, de uma forma geral, toda a sociedade beneficia, todos nós beneficia o país. Mas não é só isto. Quais são os nossos próximos passos? O que é que nós pretendemos ainda fazer utilizando estas aplicações? Pretendemos aumentar a monitorização dos indicadores de desempenho-chave. Ainda temos muito para fazer nesta matéria.
Utilizando o Insight, por exemplo, para identificar infraestruturas e locais mais vulneráveis aos incêndios, tendo o registro já de 10 anos de incêndios, sabemos quais são as áreas mais vulneráveis, quais foram os sítios de rede que estão mais suscetíveis e, portanto, podemos lançar medidas só para aqueles locais e não para todo um município ou para toda a infraestrutura em si. Portanto, podemos ser muito mais eficientes. Quem fala de incêndios rurais pode falar de outros fenómenos meteorológicos, como estes que aconteceram há 2 fins de semana atrás. Não é? Portanto, cruzando os ventos dominantes, por exemplo, com os solos que são mais não tão resistentes, também conseguimos perceber onde é que o efeito dos ventos poderá ser mais devastador. Utilizar o Workforce for ArcGIS para quê? Para os colegas que estão nas salas da operação em comando, quando necessitam de que alguém vá a um determinado sítio porque há um problema detectado na rede, podem enviar diretamente a coordenada através, abre o ticket aqui nesta aplicação e o colega recebe, vai ao local, faz o que tem a fazer e pode fechar esse ticket. Portanto, em termos de conclusão, o que é que quais são as maiores vantagens que estes sistemas nos trouxeram? Para já foi a centralização da informação. Todos os intervenientes trabalham sobre a mesma plataforma. E cada interveniente no processo consegue saber em qualquer momento aquilo que tem para fazer, aquilo que fez e saber o que já fez. Consegue também reportar e saber reportar as coisas que faz. Portanto, há um maior controle da operação, quer nossa e principalmente dos nossos prestadores de serviço. Nós pensámos muito nos prestadores de serviços porque eles eram os utilizadores queriam utilizar isto mais, nós iríamos beneficiar do trabalho, do registro deles. Não é? Portanto, trouxe-nos uma maior eficiência, resultando de menos tempo de utilização das tarefas e há, evidentemente, uma poupança de recursos. E, como é evidente, ajudou e muito esta colaboração externa e há de ajudar muito mais no futuro, porque só assim é que a gente conseguirá. Portanto, resumindo, se ele nos trouxe, de facto, muita produtividade, essa produtividade também foi conseguida através de muita colaboração. Muito obrigado.